Seminário Regional Ano da Avaliação Psicológica. Para este momento, teremos a mesa redonda e convidamos para mediar essa mesa a psicóloga Ceres Mota Duarte, conselheira do CRP 14, Mato Grosso do Sul. Como primeiro eixo, o tema qualificação, critérios de reconhecimento e validação a partir dos direitos humanos, professora doutora Alexandra Anache, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Segundo eixo, com o tema avaliação psicológica em contextos institucionais. Convidamos a psicóloga Tassiana Barbosa. Terceiro eixo, com o tema relação com o contexto de formação. Convidamos a psicóloga Aletheia Enclay Ferruzzi, pela Unigran. Então, vamos continuar, né? Falei, meu Deus do céu, coitado da plateia, mas vamos lá. Gente, então, esse primeiro eixo, vocês devem ter na mão aí, né? Sobre a qualificação da avaliação psicológica na perspectiva dos direitos humanos. E eu pensei em trabalhar um pouquinho com as questões éticas. Porque aí vocês têm os critérios, a gente listou aí os critérios de evidência de validade, né? E eu pensei um pouquinho, conversar um pouco as coisas práticas. A gente falar assim, olha, eu fiz uma pesquisa no conselho, pegando os principais problemas éticos que nós temos dentro do conselho e discutir um pouco a partir desses processos. Talvez isso seria... Vocês poderiam visualizar um pouco mais a questão dos conceitos de validade, precisão, tá? Bom, eu pensei de falar um pouquinho, então, dessas implicações éticas no processo de avaliação, como uma prática restrita do psicólogo. E na prática de um psicólogo, a qualidade dos instrumentos que a gente usa, como nós falamos agora há pouco, dos testes, né, não deve ser a única variável a ser considerada. Você tem que considerar todos os aspectos que envolvem a avaliação psicológica. Dentre eles, eu estava dizendo assim, uma metodologia que vocês vão escolher, e na metodologia, qual é o fundamento teórico que embasa a sua forma de pensar a avaliação psicológica. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Não adianta para você pensar numa avaliação, você tem que dizer assim, qual é a base teórica que embasa a minha forma de pensar a psicologia? Bom, respondida essa pergunta, eu tenho que pensar qual é o instrumento adequado para essa prática. Vou traduzindo isso. Se eu sou um psicanalista, o meu referencial teórico metodológico tem que ser todo embasado na psicanálise. Não dá para fazer uma coxa de retalho. Entende? Então, mas e aí o uso dos testes? Aí você tem que pensar que instrumental... qual que é a fundamentação teórica e metodológica do instrumental que vocês escolheram, ou que vão escolher. Esse material me dá possibilidades de eu entender o quê? Sob qual perspectiva? Porque, por exemplo, se eu estou trabalhando dentro de uma linha psicanalítica, a psicanálise parte de uma concepção de inteligência diferente da linha da psicometria, por exemplo. Então, como é que a psicanálise vai entender a inteligência? Como é que ela entende os funcionamentos dos processos psicológicos superiores? Óbvio que a minha avaliação ela tem que ser dentro dessa perspectiva. Então, o instrumental que eu vou ter que escolher tem que estar coerente com a forma de eu interpretar. Tá? Então, é por isso que eu queria conversar um pouco com vocês. A outra questão que eu queria trazer aqui é a seguinte. Quando a gente vai escolher também uma avaliação, a gente diz assim, não, mas eu tenho o costume de estar utilizando o HTP. Eu tenho o costume de estar utilizando o VISC. Eu tenho o costume de estar utilizando o Bender, pegando os principais, tá? Esses são os testes mais utilizados aqui em Mato Grosso do Sul. Aí eu digo para vocês assim, o que você quer coletar? Que dado você quer obter com esses instrumentos?
Porque, às vezes, a queixa da pessoa não é problemas de aprendizagem, por exemplo, é outra coisa. Aí sai aplicando um instrumental, o mesmo instrumental para todo mundo. Então, essa é uma questão que a gente precisa ver aqui. E as qualidades psicométricas desse instrumento, a fundamentação teórica, a validação dele, o contexto e os propósitos pelos quais eles se destinam, estão adequados para essa avaliação? Então, isso tudo faz parte das dimensões éticas da avaliação psicológica, né? Então, eu estou pensando o seguinte, que para você fazer uma avaliação psicológica que implica no julgamento, né, e, consequentemente, na elaboração de um relatório ou mesmo de um laudo psicológico, eu preciso me pautar no princípio da competência profissional. Porque o princípio da competência profissional é um dos princípios que embasa o nosso código de ética. E no princípio da competência, ele atribui ao psicólogo a responsabilidade para com o bem-estar do outro, a qual deverá estar pautada, que pauta o nosso código de ética profissional. Então, quando eu vou fazer uma avaliação, eu quero saber assim, qual é o meu compromisso com essa pessoa? E qual é o impacto da minha avaliação na vida desta pessoa? E aí nós estamos atentando para outro princípio do nosso código de ética, que é sobre a responsabilidade social da nossa avaliação psicológica. Só para lembrá-los, que os princípios éticos preconizados pela Associação Americana de Psicologia, em 1992, depois revisado em 2002, são competência, integridade, responsabilidade física e profissional, e respeito pela dignidade e direito das pessoas, preocupação com o bem-estar do outro e responsabilidade social. Então, essa preocupação tem embasado todas as nossas ações no Conselho Federal de Psicologia. Todo o trabalho da comissão, todas as ações do Conselho é em cima desses princípios da Associação Americana de Psicologia. Então, quando a gente avalia, por exemplo, um processo ético que traz, que tem como principal problema a avaliação psicológica, primeiros aspectos que a gente procura abordar são esses que eu acabei de mencionar. Bom, você me avisa o tempo aqui, tá? Tá bom. Nós sabemos que existem diferentes formas de planejar e executar uma avaliação psicológica. E essas diferentes formas trazem consigo a concepção de que o psicólogo avaliador tem sobre o ser humano. A sociedade, sobre ciência e sobre psicologia. Essas concepções têm impacto direto na vida das pessoas, uma vez que abre ou mesmo restringe possibilidades, desmistifica ou mistifica, amplia ou restringe o campo da atuação de seus usuários, dependendo das opções adotadas pelo profissional e da forma como ele interpreta os resultados obtidos. Então, o raciocínio adotado pelo psicólogo na condução de uma avaliação é, por natureza, imbuído de um conjunto de normas, valores, crenças, conhecimentos, permeados pela racionalidade e pelos afetos, que se transformam em consonâncias com as mudanças da sociedade. Assim, as ideias, os aspectos éticos e estéticos não podem ser avaliados senão por comportamentos, os quais incluem trocas realizadas entre os homens. Desse modo, uma vez que a capacidade de reflexão críticas das diferentes concepções da vida em sociedade está no cerne da ética, e pode-se considerar que a ética está na base da psicologia, na medida que assumiu para si o estatuto das diferentes dimensões dos fenômenos psicológicos.
E esses fenômenos se constituem uma preocupação milenar, que remete aos filósofos gregos, que eu não vou me ater aqui, como Sócrates, Platão e Aristóteles. E a ideia de que a ética poderia ser considerada uma recompensa das pessoas virtuosas. E assim nós vamos ver a ética platônica persegue um homem no mundo ideal, regido pela necessidade de uma realização plena. Portanto, o pensamento platônico, a ética era entendida como bens a ser alcançado. Na aristotélica, eu digo que a nossa ética é muito próxima dessa, o princípio orientador da vida em sociedade seria a prática do bem comum, vinculada à construção de projetos viáveis que pudessem tornar a vida em sociedade harmoniosa, se é que é possível. Essa seria a fonte da felicidade. Note-se que, ora, a ética era entendida como ideal, outra como um princípio a ser perseguido na vida. E, ora, também foi entendido como princípios reguladores das relações humanas. Bom, diante, eu não vou ficar aqui fazendo apologias e nem discursando sobre a questão ética, mas eu queria trazer para vocês agora as principais violações éticas na avaliação psicológica e as orientações necessárias para o exercício da profissão. E aí, retomando um pouco os princípios, tá? Os princípios que a gente colocou aí como validação, necessários para a validação da nossa prática profissional. Bom, tem um texto que a gente trabalhou aí no Sistema Conselhos, que é das diretrizes, né? Não sei se vocês viram aquele livro sobre as diretrizes da avaliação psicológica. Tem o capítulo sobre dimensões éticas. Aliás, aquele livro é muito interessante porque tem vários autores trabalhando com essa preocupação que a gente está trazendo aqui. Bom, deixa eu falar um pouquinho das violações éticas e poder brincar um pouco com vocês. Esse aqui, gente. Está no CD. Então, muito bem. Nós sabemos que todo exercício da profissão requer por parte de nós uma prática reflexiva e que permitirá uma tomada de decisão. Bom, tem uma autora chamada Friso, em 2004, ela fez uma pesquisa com vários trabalhos, vários processos éticos, né, do Conselho lá de Santa Catarina, né, e ela também elencou vários problemas próximos daquele que eu vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Será que vai dar tempo? Estou preocupada aqui. Tem, né? Então tá, deixa eu só citar aqui. Porque senão eu vou... Tá. Bom, sobre os processos éticos do CFP, impetrados entre 2006 e 2008, nós temos alguns princípios que foram infringidos. E eu queria mostrar para vocês quais foram os mais infringidos até então. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Uma das alíneas que foi com frequência infringida pelos psicólogos foi o artigo 11 vezes, representando 16% do conjunto do certame dos processos éticos do período. Também as alíneas G e H, relacionadas ao mesmo tema, foram infringidas em parte dos casos, embora em menos frequência que a linha F, totalizando 2 infrações. Bom, são deveres fundamentais do psicólogo. As alíneas são essas: fornecer a quem de direito à prestação de serviços psicológicos informações concernentes ao trabalho a ser realizado e aos objetivos profissionais. G. Informar a quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário.
e orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviços psicológicos e fornecer, sempre que solicitados, documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. Essas alíneas foram as mais infringidas. No que se refere à prestação de serviços a quem de direito, a princípio parece simples. Quando fala, prestação de serviços a quem de direito. Imagina, eu tenho que prestar serviço para quem me pediu. Mas merece grande atenção, pois ela se refere ao tipo de contrato que foi estabelecido e com quem solicitou os serviços. Essas informações estão condicionadas, sobretudo, ao contexto e ao propósito da avaliação. No caso, por exemplo, de uma avaliação encaminhada por um neurologista de um adolescente, é imprescindível que os resultados obtidos sejam comunicados e explicados ao médico que a solicitou, mas também ao avaliando e ao responsável legal pelo adolescente, uma vez que esses dados podem ser úteis futuramente durante outras circunstâncias que não fazem referência aos neurologistas apenas. Conforme já anunciamos anteriormente, o artigo 1º sintetiza os princípios da competência ética, integridade e responsabilidade científica e profissional. Então, o psicólogo deve manter os níveis de excelência em seu trabalho, o que significa reconhecer os limites do domínio da sua especialidade, atuando em situações para os quais se sente habilitado. Além disso, ele precisa estar continuamente atualizado sobre o desenvolvimento das pesquisas publicadas em periódicos científicos. Aliado à competência técnica, eles devem ser honestos, justos e respeitosos para com os outros, uma vez que ele tem o compromisso de promover o bem-estar alheio, respeitando o princípio da integridade. Então, quando você não respeita o contrato profissional, você acaba caindo em todos esses princípios que eu acabei de elencar aqui. E se você não se qualifica ou se você não se atualiza, você também está infringindo o princípio da competência profissional. Né? Então, veja como a questão da avaliação ela é bastante delicada. Em relação à fidedignidade dos resultados obtidos e às interpretações também que forem baseadas em critérios válidos e normatizados para os instrumentos empregados, temos que usar corretamente as interpretações das tabelas, dos testes, as escalas, os inventários, né, para que eles sejam mais atuais, considerando os contextos e a origem dos estudos de validade e seu propósito. Esse tipo de problema tem sido esse tipo de questão não tem sido tão bem contemplado pelos nossos colegas, ou seja, os instrumentos que eu estou utilizando são fidedignos para avaliar aquilo que eu estou pretendendo avaliar? Como é que eles aparecem? Né? Como é que eles estão aparecendo nas nossas práticas profissionais? Com quais aspectos, né? Por exemplo, eu inferir um resultado, se o psicólogo inferir um resultado em cima de um material que ele não utilizou. Por exemplo, eu digo que ele tem um déficit cognitivo se eu não apliquei, por exemplo, nenhum instrumental que me desse informação sobre isso. Ou então usei um instrumento que tem um valor, que não tem evidências de validade para aquela situação, para aquele aspecto que ele se propôs a avaliar. Entenderam? Então, eu estou usando um instrumento que não me dá condições de avaliar os aspectos cognitivos que eu estou me propondo avaliar. Outra questão que tem aparecido. Eu digo que o pai não tem condições de cuidar do filho sem nem ter sequer entrevistado o pai. Aparece muito isso nas avaliações da área do forense, no contexto judiciário. Né? Você vê interpretações e resultados que descritos nos laudos, que tem sido a matéria, o alvo dos principais problemas dos nossos processos éticos, sem nenhum fundamento.
O laudo não se sustenta, os conteúdos dos laudos não sustenta aquilo que o psicólogo disse ter feito no início, onde ele coloca lá a metodologia que ele empregou. Então, há uma dissonância entre o que ele escreveu inicialmente com os resultados que ele disse ter utilizado. Então, isso tem sido um dos nossos problemas. Bom, em relação ainda, para concluindo aqui, as infrações relativas à linha G do artigo 2º, as infrações recorrentes são aquelas em que o psicólogo atribui julgamento de valores a diferentes manifestações de comportamento dos sujeitos avaliados, influenciado por crenças religiosas, distinções sociais ou mesmo pelo sentimento que as características físicas das pessoas em avaliação lhe provocam. Vale ressaltar que a avaliação psicológica no contexto judiciário tem sido frequentemente o alvo dos debates éticos, uma vez que os resultados apresentados por alguns peritos, avaliadores, nem sempre são sustentados pelos seus instrumentos, né? E os instrumentos nem sempre são válidos. Por exemplo, o uso de bonecos anatomicamente perfeitos para identificar ou para avaliar uma criança que foi supostamente abusada sexualmente. Esses bonecos, por exemplo, eles não foram validados para esse tipo. Aqui no Brasil ainda não se tem evidências de validade para dizer que esses bonecos podem me dar essas informações. Então, eu uso uma técnica que não é um teste, que estaria dentro da hora do jogo diagnóstica, sem que esse instrumental tivesse evidências de validade. Existem estudos, por exemplo, em Portugal, sobre isso, mas que eles também têm dificuldades e dúvidas sobre a eficiência desse tipo de técnica. Tá? Bom, concluindo ainda, nos casos de infrações ainda na vara de família, ainda, além do uso impróprio e da falta de adequação quanto ao manejo clínico de situações de avaliação, os quais abrangem descuidos na aplicação, correção e interpretação dos resultados, nos registros, os problemas dos registros enviados, cheio de eivados, por exemplo, de afirmações vagas, como, por exemplo, a pessoa apresenta comportamentos problemáticos e comportamento emocional. Diante disso, se questiona: o que é problemático? O que levou o psicólogo a essa conclusão? Qual é a natureza desse comprometimento emocional? Exemplo: a criança não apresentou nenhum problema de inteligência, mas precisa de acompanhamento psicológico para melhorar a sua linguagem. Pergunta-se: qual é a relação do resultado com o encaminhamento? Outro exemplo é quando o psicólogo declara o laudo ter utilizado o VISC-3 como instrumento de avaliação psicológica de uma criança e conclui que ela apresenta dificuldades emocionais resultantes da separação dos pais. Ou ainda, quando o psicólogo, ao avaliar uma criança encaminhada pelo pediatra por suspeita de ser vítima de abuso sexual, toma como base exclusiva de suas considerações um desenho livre, no qual a criança aparece junto ao pai e passa a afirmar em juízo que a criança foi abusada pelo pai. Certamente, essas declarações infringem o artigo 2º da linha H no Código de Ética Profissional. Então, esses tipos de informações que eu trouxe aqui para vocês são um dos problemas que nós temos encontrado no nosso dia a dia, no Conselho Federal, acredito que também no Conselho Regional de Psicologia, fazer a previsão taxativa de resultados, né? Avaliações aligeradas, sem nenhuma evidência de validade, como está colocado aí no material, no texto gerador. Não vou falar de cada um daqueles aspectos, vocês leem aí, depois a gente discute. E a outra atenção que merece, o outro aspecto que merece atenção é o sigilo, né, que também vale a pena depois a gente discutir nos grupos, como a gente poderia estar, ou depois aqui no debate,
que também tem sido alvo de processos éticos também, né, e que desqualifica a nossa avaliação psicológica. Bom dia. Eu vou contextualizar a minha fala dentro do atendimento psicológico, dentro da avaliação psicológica nas unidades de internação do Estado de Mato Grosso do Sul, tá? Então, nas unidades a gente usa muito pouco teste psicológico por algumas razões, assim. E a primeira delas é que o Estado não fornece os testes para nós não temos local adequado para fazer o uso, né, dos testes. Pelo menos na minha unidade, eu vou falar mais da minha unidade, da minha realidade, que a minha unidade é provisória. O adolescente fica no máximo 45 dias interno conosco, então não dá tempo mesmo de fazer uma avaliação mais aprofundada com ele, né? E o Estado não fornece, a gente não tem local adequado, é uma sala só para todas as técnicas, então não tem como tá realizando esse teste. Pode passar. Então, o início da nossa avaliação se dá a partir da fala do sujeito, quando nós recebemos esse sujeito na unidade. O que traz em si também a responsabilidade. Então, deixa sem o data show e eu vou falando o que eu tenho aqui. Pode ser? Tá. Eu vou falar sem o data show. Pode ser? Então tá. Só um pouquinho, que agora eu que me enrolei. Então tá. O início da avaliação dá-se a partir da fala do sujeito, o que traz em si também a responsabilidade pelo seu dito. O que é isso? A professora falou bastante assim, de que ela fez, na pesquisa dela, ela presenciou isso, ela descobriu que, em muitos casos, ela percebeu que a avaliação se dava muito com um inquérito, né, como se fosse um inquérito policial, assim, né? Muitas perguntas, muitas perguntas, muitas perguntas. Eu vou falar um pouco da minha prática, da minha avaliação. Eu gosto de ouvir. Eu acho que a gente tem 2 ouvidos e a gente tem que fazer o uso dos 2 ouvidos. E tem que ter um ouvido fino, um ouvido que consiga ouvir aquela pessoa que está ali na sua frente, aquele sujeito. Então, o adolescente mente, principalmente o adolescente que está ali na sua frente, o sujeito que está ali falando com você. No nosso caso, ele vai mentir mesmo, porque ele sabe que você vai fazer um relatório para o juiz e que pode liberá-lo ou pode deixá-lo interno na unidade. Então, ele provavelmente vai mentir para você. Mas, se você tiver com o ouvido bem ligado, né, nele, no que ele está te falando, provavelmente você vai ouvir o que você tem que ouvir. Então, ouvir mesmo o sujeito. Então, não precisa você vai fazer a anamnese porque é pro forma, né, da unidade, você tem que fazer. Mas ouvir o sujeito. Acho que isso é o primeiro passo da avaliação. Os testes, eles existem. A gente poderia aplicar o HTP, que são folhas e lápis e borracha? Sim, não gasta, né? O Estado tem a folha, o lápis e a borracha. Mas eu acho que os 2 ouvidos já vêm com a gente, então eles estão mais próximos da avaliação. Tá. Considerar o singular de cada caso, de forma a poder emergir um sujeito. Cada pessoa que a gente recebe, cada adolescente que nós recebemos, eu estou falando de adolescente porque eu vou falar da nossa realidade, do nosso atendimento, da nossa avaliação dentro da unidade. Então, cada adolescente que a gente recebe na unidade, a gente tem que tentar ouvir o caso de cada um. Cada caso ao seu modo. Porque não dá para pensar
Eu lendo os textos geradores, depois é legal todo mundo ler, acessar o site, né, do Conselho e ler. Lá tem um texto, eu não vou lembrar agora, que fala dessa distância que se faz entre a sociedade e o criminoso. Separa-se, né, a sociedade do criminoso. Não existe essa separação. Isso é uma separação subjetiva. Está todo mundo no mesmo lugar. O criminoso faz parte da sociedade. A gente tenta separar porque a gente acha que nós somos pessoas de bem. Ele também é um sujeito. Fica complicado entender isso, porque nós achamos que nós estamos do lado de cá, mas estamos todos dentro da mesma sociedade. Então, escutar o caso de cada um, cada caso a caso, fica fácil, fica mais tranquilo para tentar fazer uma avaliação daquele caso. Ainda mais quando a gente não tem instrumental para poder fazer essa avaliação, para poder fazer o trabalho e mandar para o juizado. Próximo. A nossa avaliação, ela subsidia o judiciário, como eu já falei, né? Para poder liberar, para poder manter interno, para poder trocar de unidade, de internação. Então, isso é uma coisa que complica um pouco no sentido assim, nos questionam muito o nosso papel dentro da unidade, apesar de nós sabermos o que nós temos que fazer. O nosso cliente, cliente é o adolescente, não é o judiciário. O nosso cliente é o adolescente. Só que o judiciário e o Estado acham que nós devemos nos reportar ao judiciário e ao Estado e fazer o que eles querem. Então, avaliar o adolescente em função do que o judiciário quer, que é liberar o adolescente ou manter o adolescente interno, e o Estado também, se precisa liberar. Então, sempre querem que a gente coloque na nossa avaliação que um adolescente pode ou não ser liberado, e por que ele pode ou não ser liberado, e o que ele fez, como ele fez. Exatamente, isso não pode. Nós não somos... Nós não somos inquisitores, nós somos psicólogos. E nós não vamos, de jeito nenhum, fazer isso. Então, acho que isso é uma questão ética, é uma questão que tem que ser levada muito a sério, porque nós passamos por isso dentro das unidades, todas as psicólogas passam por isso dentro das unidades. Não sou eu apenas, eu estou aqui representando todas as outras psicólogas, não só de unidade de internação, mas também dos outros serviços, né, que passam por esse tipo de demanda. Demanda do judiciário, demanda de todas as outras instituições que pedem que a gente resolva a vida do sujeito que a gente atende. E não é esse o nosso papel. Apesar de nós sabermos que não é esse o nosso papel, as outras pessoas põem uma tarja preta e fingem não saber que não é esse o nosso papel. Nosso papel é de atender o adolescente, avaliar e, conforme o próximo slide, dar os encaminhamentos necessários depois de fazer toda essa avaliação, né? E, no nosso caso, a gente não atende, não dá sequência aos atendimentos, porque a nossa unidade, como eu falei, é uma unidade de internação provisória. Então, o nosso tempo de atendimento do adolescente é muito, muito exíguo. São 45 dias apenas. Bom, a minha apresentação eu pautei mais ou menos nos textos norteadores. São apenas 4 textos norteadores, então uma apresentação rápida sobre os textos e depois eu quero cutucar todos nós sobre a formação. Se somos profissionais, já nos formamos. Se são alunos, estão em formação. Então, todos nós temos propriedade para falarmos sobre o meu eixo. Né? Então, todos nós, o meu eixo à tarde não pode ficar vazio. Né, Carlos Afonso? Então, assim, é o eixo que ninguém pode falar assim, não quero ir. Pelo contrário, todos devem, porque todos passaram ou estão passando no gerúndio mesmo, pela formação ou passaram pela formação. Alguns talvez passaram para uma formação mais antiga, como a minha, ou até mais anterior à minha, que é um pouquinho... Pode passar, Karine, por favor?
que a Denise Bandeira, que é da Federal Rio Grande do Sul, começa, né, trazendo um histórico de como era a formação e avaliação psicológica. E a Alexandra, na sua fala, bem colocou também que era uma formação bem tecnicista, bem aplicação de testes psicológicos, né? Então, o aluno ali aprendia a aplicar teste, aprendia a corrigir teste e acabou, não é? Então, era uma formação, assim, conhecia uma vasta literatura de testes psicológicos e vários testes, mal sabiam noções de psicometria, mal, né, são validade, precisão, era uma coisa, fidedignidade, conceitos que quase não existiam, né? A primeira parte do manual quase ninguém lia. E eu posso dizer que continuamos nesse processo, infelizmente, né? Então, a gente passa aquela avaliação psicológica ali, antes da década de 90, até a década de 90, uma avaliação, um ensino de avaliação psicológica muito tecnicista, muito pautado apenas no ensino, né? E não muito na aplicabilidade daquele teste. Ou aplicabilidade assim, esse aqui é de inteligência para medir inteligência, né? E não num contexto, não numa contextualização. Mas depois vem, então, o momento histórico da psicologia nacional, em que, junto com a ANPEP, né, que vem buscando dos programas de pós-graduação, o IBAP, né, o próprio Conselho Federal, uma luta muito grande para buscar essa questão da avaliação psicológica. O Conselho sempre preocupado com a formação, não só né, a formação, mas a questão profissional, e começa, sim, lá na formação, então o Conselho está ligado, e surge, então, a resolução de 2003 para regulamentar melhorar, organizar melhor esses testes psicológicos, né? Consequentemente, nós, na graduação, a gente tem que corrigir isso. Quando a Alexandra coloca aquela pergunta se eu já estava na São Francisco, eu ainda estava no Mackenzie, e eu cochichei para o Sidney, quando surge a resolução de 2003, nós falávamos assim, é como se tirasse o estetoscópio dos médicos, né? Eu disse isso lá em Corumbá, né, também, porque a gente não entendia o que estavam tirando os testes psicológicos das nossas mãos. Mas é como se os nossos estetoscópios fossem tudo furado, porque a gente não ouvia coração de ninguém, a gente não media nada quase. E a gente achava que estava aprendendo tudo nas graduações. Por quê? Como a Alexandra também disse, vou retomar várias vezes a fala da Alexandra, é difícil achar verdadeiramente professores de avaliação psicológica. Então, é um professor que quer mais uma lotação de aula e que acaba dando aula de avaliação psicológica. Então, ele estuda lá alguns testes e vai dar aula. Ele estuda 2, 3 testes psicométricos, teoricamente ele acha mais fácil e vai dar aula. Né? Ele tem uma prática de aplicação de um teste projetivo, ele vai dar aula. Quem são verdadeiramente ou eram os professores de avaliação psicológica que estudavam avaliação psicológica verdadeiramente, né? Que tinham essa noção. Deste momento histórico para cá, então de 2003, um pouquinho antes, né, quando começam esses estudos, vem essa mudança e daí surgem então os programas de pós-graduação, o próprio programa de pós-graduação da São Francisco, tem lá o grupo de estudos do Cláudio Rutz na Federal do Rio Grande do Sul, de onde é a Denise. Então, o laboratório de Brasília, né, do Pasquale. Então, começam a surgir outros grupos que surgem como expoentes e, consequentemente, percebam que eles estão ligados à universidade, então ligados à formação. Mas são muito poucos ainda, hoje ainda, em 2011, são muito poucos. Claro que muitos desses vão para os seus mestrados e doutorados, como existe o programa de pós-graduação, e nós, posso falar nós, porque sou desse programa, a gente se disseminou pelo Brasil. Então, em algum lugarzinho, você pode encontrar um professor de avaliação psicológica que tem um pouco mais de estudo ou que se interessa. Por exemplo, a Alexandra, na Federal, em algum lugar ou outro. Né? Então, assim, mas os estudos ainda são poucos. E se reflete na formação. Se a formação é deficitária, consequentemente, a prática é deficitária. A prática não é correta. Não é? Então, a gente então vai jogar tudo para as universidades, espera lá que agora eu vou me defender. Eu também não posso me atacar. Eu estou bem na reta da Lucy, também, né, Lucy? A gente também não pode só atacar a universidade, a gente também não é tudo falho, não é? A gente tem que conseguir, em 5 anos, colocar 4.000 horas, agora quase 4.800 com a licenciatura, e como que a gente faz milagres, né? Pode passar, por favor? Então, há uma dificuldade. A Célia
que é da Católica de Pernambuco, ela traz uma outra questão, que é a questão da avaliação como prática exclusiva da profissão de psicólogo. Então, se é uma prática exclusiva do psicólogo, a gente devia valorizar isso melhor, não é mesmo? Se esse filho é meu, por que eu não cuido do meu filho? Se eu disser, eu não quero essa água, um monte de gente vai querer, não vai? E se a gente disser que a gente não quer avaliação psicológica, um monte de profissão vai pedir a avaliação psicológica para si. Por que a gente não cuida bem dessa prática profissional? Né? Porque tem que estudar matemática, porque não é avaliação psicológica, porque você tem que cuidar do ser humano. Né? E lá na graduação, o aluno também não leva isso muito a sério. Então eu começo as minhas cutucadas para os alunos aqui presentes, né? E para os ex-alunos também, a gente precisa estudar. Tem estatística. Eu tenho aqui 2 ex-alunas, né? E eu me sinto muito orgulhosa, porque são filhas, hoje, psicólogas. E eu dizia assim, eu sou professora odiada, porque a gente, quando dá psicometria, aluno de psicologia não gosta muito de cálculo, eu disse, ó a carinha delas, né? Eu disse, não, tem que aprender, não é? Você não vai aprender a cobrar? Você não vai lidar com cálculo também? Só nessa parte que a gente gosta de dinheiro, de números? Não, a gente tem que saber lá atrás, né? Vai buscar a essência do teste psicológico, vai entender o resultado do teste psicológico. Então, vamos cuidar deste filho, dessa exclusividade da avaliação psicológica. Uma outra coisa que a Célia coloca é ficar restrito à graduação. A gente cuida de um filho só na infância e depois solta ele na adolescência? Não, né? A gente cuida de um filho. Eu não tenho filhos, por enquanto, mas a minha mãe cuida de mim até hoje. Então, assim, a gente cuida de um filho a vida inteira. Então, a gente tem que se aprofundar na avaliação psicológica o tempo todo. Né? A formação continuada, como isso é importante. Né? Hoje a gente tem no Estado um bom curso de especialização em avaliação psicológica. Nós temos os programas, né, não só um programa de mestrado e doutorado em avaliação psicológica, mas nós temos em alguns outros programas de mestrados e doutorados que têm linhas ligadas à avaliação psicológica. Né, linhas de pesquisa. Temos pesquisadores ligados à avaliação psicológica. Exemplo disso é a Alexandra. Ela não está ligada a São Francisco, mas ela faz suas pesquisas em avaliação psicológica. Isto é o cuidado constante com a temática. Né? Então, nós, psicólogos, estou dizendo para ninguém fazer doutorados e mestrados nisso, mas e a minha formação continuada? Não é? Existem os cursos das próprias editoras dos testes psicológicos. Eu vou lá, eu vou me formar. Né? Eu posso juntar um grupo de colegas psicólogos e vamos estudar aqueles testes psicológicos. Se eu não tenho condições de ir a São Paulo, se eu não tenho condições... Não é? Eu posso estudar na minha cidade, na minha região. Eu fui a Corumbá, nunca tinha ido. É longe. Não é? Eu não tenho condições de ir tão longe assim, né? Vir muito a Campo Grande, mas eu posso me juntar a 2, 3 psicólogos e a gente montar um grupo de estudos. Não é? Eu posso me juntar a algum professor da universidade, eu posso continuar estudando o tempo todo sobre a avaliação psicológica. E eu peço licença aqui a todos, e isso não se cabe somente à avaliação psicológica, eu acho que é tudo, né? A qualquer coisa que a gente se dispõe a fazer. Né, seja na clínica, seja na escola, em qualquer âmbito, mas nós estamos falando especificamente da avaliação psicológica hoje aqui. Né? Então, a gente precisa ter um pouco mais de respeito com essa temática. E eu gostei muito de uma frase da Alexandra, vou roubar aqui de novo, que ela diz assim, cuidar da avaliação psicológica é cuidar de direitos humanos, né? Porque a gente está lidando com as pessoas. E eu acho que é uma questão de responsabilidade social, isso é verdade. Não é? Então, assim... não, o Alexandre estava mentindo, né? Mas isso é uma verdade muito dura, né? A gente precisa cuidar dessa temática, porque a gente tem que cuidar do outro, e é uma questão de responsabilidade social e profissional. Por favor, o próximo, Carinho. Bom, a Vanúzia, ela traz uma experiência própria. A Vanúzia é da PUC de Goiás, é psicodramatista, ela traz uma experiência própria de avaliação psicológica, com mais de 34 anos destinada a avaliação psicológica e a docência, né? E ela vai buscar respostas e ela se inquieta com
depois de muitos anos de docência, é um texto bacana de ler, porque a gente se vê ali naquela inquietude. Eu não tenho nem 20 anos de docência, muito menos de formada, e eu me inquietei junto com ela, lendo o texto da Vanucci. Já li o texto dela umas 3 vezes, foi o texto discutido em Dourados, e depois já voltei a ler mais algumas vezes, que é necessário olhar para a avaliação psicológica também de uma forma bastante subjetiva, né? Não apenas como simples instrumentos que respondem se a pessoa é apta ou inapta. Não é apenas um instrumento, né? Quando a gente faz um exame qualquer, né? Quando você faz um ecocardiograma, o teu cardiologista não diz para você, olha, está alterado ou não está. Ele pergunta para você até as condições como você estava no momento daquele exame. Por que nós não olhamos para a avaliação psicológica muitas vezes dessa forma? Não é? Eu acho que é isso, talvez, que a Alexandra se inquieta quando a gente fala da avaliação do trânsito, porque virou uma coisa bem mecanicista, não é? Então, a gente precisa olhar isso com a subjetividade é nossa. Quem trabalha melhor com a subjetividade do sujeito que o psicólogo? Eu não conheço ninguém. Então, a gente precisa trabalhar essa avaliação assim. E onde a gente começa a treinar este olhar subjetivo sobre o sujeito? Lá na formação, né? Então, enquanto formandos, dar a atenção para essa subjetividade, para o que está implícito na avaliação psicológica. Desde quando eu chamo o meu sujeito, o meu testando, o meu cliente, meu paciente, como queiram, até o momento que ele termina, que ele sai da sala. Né? As suas inquietudes, as suas ansiedades, tudo faz parte. Né? Em Três Lagoas foi colocado em um dos grupos. O rapport é importante, tudo é importante na minha avaliação psicológica. Não é somente o resultado do meu teste. E a minha avaliação clínica, né, e o meu feeling, tudo isso, toda a subjetividade, isso é importante ser colocado. Né? A prática, a minha entrevista clínica, tudo isso vale, né, é necessário se colocar. Né? E é na graduação, é na formação que a gente começa a treinar esse profissional a trabalhar. Por favor, o próximo. Bom, por fim, o último texto gerador, que daí pesa um pouquinho para nós, docentes, gestores universitários, que é o texto da Suzane, a Suzane é da Federal do Paraná, que ela coloca o seguinte: dentro das diretrizes curriculares existem 5 eixos norteadores, aqueles que não são ligados à formação. A diretrizes é um documento produzido pelo Ministério da Educação que norteia, que dirige os cursos superiores. Né? E o diretrizes curriculares do curso de psicologia, ele tem ali 5 eixos, e um dos eixos está diretamente ligado aos procedimentos de investigação científica, ou seja, a atenção aos testes psicológicos. É claro, esses textos foram produzidos já desde o ano passado. Esse ano nós temos uma publicação de uma nova diretriz curricular, em março desse ano, que institui a opcionalidade da licenciatura. Então, a gente tem aí uma carga horária de mais 800 horas para a licenciatura. Claro que muitas disciplinas já existem dentro do curso de psicologia que são aproveitáveis para a licenciatura. Bom, o que a Suzane coloca? Que para se incluir algumas matérias nos cursos de psicologia, como psicologias emergentes, né? Psicologia dos desastres, emergências de desastres, psicologia jurídica, psicologia hospitalar, tiram-se disciplinas. Onde vão tirando disciplinas? Aquelas de maior carga horária. Né? Geralmente vão tirando as disciplinas de TEP. Que existem cursos superiores no Brasil com 2 disciplinas de TEP. Ou que sejam avaliações psicológicas. A Denise coloca isso. Né? Muitas vezes é só TEP, técnica de exame psicológico e ponto. Aprende TEP. Né? E com o tempo passaram muitas chamar avaliação psicológica porque aprendem todo o contexto. Né? Então, que muitas vezes se dá mais importância à abordagem do que normalmente se dá importância à técnica, à avaliação desse sujeito. E eu remonto, né? Então a gente precisa sim cuidar da abordagem. E a minha avaliação depende da minha abordagem. Não adianta eu, behaviorista de formação, né, trabalhar como não vou aplicar um roxa, vou fazer o quê com aquilo ali? Precisa sim, né? Eu preciso olhar, também entender das minhas limitações enquanto profissional. Não é? Então, assim, e o que vão fazendo? Vão tirando as disciplinas de TEP. Ah, não, ele consegue aprender depois.
e não aprende depois. E a gente vai ficando cada vez mais limitado em questão de avaliação psicológica. Mas aí tem lá, no 8º semestre ou no 4º ano, a disciplina de psicodiagnóstico, que faz de que forma? Que ele não teve a base anterior. E mais, a avaliação psicológica, ela justamente forma, ela junta a minha abordagem psicológica, o meu teste psicológico, a psicologia do desenvolvimento, ele precisa de todas as disciplinas anteriores e eu fecho em psicodiagnóstico, eu fecho na minha avaliação psicológica. Não é mesmo? Então, o médico não precisa ter noção de anatomia, de tudo, para ele poder fechar, de medicação, para ele poder fechar o teu diagnóstico e te medicar e resolver teu problema. Nós, psicólogos, a mesma coisa. Não, mas tira a TEP, porque a carga horária é muito grande. Né? Então, isso é um problema muito sério. E nós vamos ter mais um problema se não cuidarmos. Né? Os cursos que optarem, que vão ter que colocar a licenciatura, nós vamos ter que cuidar de alguma forma. A BEP, conselhos, para a gente não deixar de novo reduzir a carga horária de avaliação psicológica. Por fim, o último, estou acabando. O que elas têm em comum? De novo, o mau uso. Uma formação não muito bem executada, mas aí eu também defendo. Muitas vezes um aluno ele está sendo bem ensinado, mas ele está ali muito mais preocupado em tirar nota, em passar de semestre ou passar de ano, em conseguir avançar na sua formação, do que necessariamente aprender. A história da cola, os meios ilícitos, né? Então eu sempre questiono isso lá com os meus alunos. Isso não é a questão de nota, isso é uma questão da tua profissão. Né? Qual é o meu critério pessoal? Quando a disciplina permite que eu vá consultar um colega, eu deixo a minha prova ser em dupla, em trio. Quando a minha disciplina precisa ser imediata, né? Quando eu estou diante de um paciente, eu preciso resolver, eu estou diante de uma empresa, eu preciso resolver, a prova é sem consulta individual. Quando eu tenho um conteúdo que eu posso consultar como manual de um teste quando eu vou corrigi-lo, a minha prova é de consulta. Eu preciso reproduzir na formação a prática profissional. E o aluno precisa ter esta consciência, que ali é o início da tua vida profissional. Então não adianta só dizer que nós, professores, que a graduação é falha. Não, muitas vezes a graduação ela é bem dada, ela é bem feita. A instituição se preocupa, o curso é comprometido. Mas a gente também não consegue, muitas vezes, colocar isso, catequizar, como disse a Alexandra no começo, né, todos os alunos. E depois acabam cometendo as suas infrações éticas e cai em nosso concílio. Né? A formação continuada, já disse, não podemos parar. Né? Existem inúmeros testes sendo produzidos. Né? Então, assim, testes novos. Quando 2002, nós não tínhamos quase nada em orientação vocacional. Né, que é a minha área de atuação. Hoje não, hoje nós já temos vários, pelo menos uns 4 novos, aí de 2009 para cá. Eu preciso ter uma formação continuada, senão eu não saberia disso. Eu preciso estudar, eu preciso trocar e-mails, eu preciso conversar, eu preciso buscar. Eu preciso conversar com o autor do teste, se é possível. Né? E eu te digo, quase todos eles são muito acessíveis. Todas as vezes que eu precisei, dos que eu conheço, dos que eu não conheço, eu sempre fui bem atendida. Eu voltei, como disse a Alexandra, ao autor. E eu sempre fui bem atendida. Né? Então, voltem. E a gente se sente importante tendo a resposta do autor. Né? A questão não se encerra somente na avaliação, mas também nos laudos e pareceres. É necessário conhecer os documentos norteadores para a publicação. A gente faz a avaliação, mas a gente também não sabe produzir resultado. Então, às vezes, vem uma avaliação, né, vem um pedido de avaliação e a gente não sabe devolver. Muitas vezes por falha do instrumento, ou poucas vezes por falha do instrumento, porque o SAPTEPS tem cuidado disso. Instrumentos mais novos já não têm tido esse tipo de falha. Muitas vezes é a nossa falha de saber escrever ou de saber comunicar, né, ou saber fazer um laudo ou um parecer. Mas, para isso, tem as resoluções do Conselho Federal. Então, basta buscar de volta a formação continuada. Nós não podemos encerrar a nossa formação. Não é pegar o diploma ou pegar as... Não. A formação precisa ser constante. Né? Eu cochichava com o Sidney também no primeiro momento, assim, se lêssemos pelo menos os documentos que o federal publica, o federal e o regional, perdão, muitos problemas éticos já se resolveriam. Ó a Simone, assim, para mim, né? A Simone é nossa agente de fiscalização.
muitos problemas já se resolveriam, porque muitas vezes é por falta de informação, por falta de formação continuada. Né? Então, não é só um problema da formação, quando eu digo lá na graduação, dos cursos superiores, mas também pós-cursos superiores. E eu tenho certeza que todos nós, professores, ensinamos a pescar, ensinamos a buscar a formação. Então, cabe a nós, depois de formados, e os alunos que aqui presentes, né, que estão presentes, continuarem buscando depois. Né? E eu tenho certeza que todos nós ficamos muito felizes, enquanto professores, quando os nossos alunos voltam e nos pedem orientação profissional, né, depois de formados. A gente se sente muito feliz também, porque isso significa que somos referência. Então, voltem também aos seus professores, aos seus docentes e peçam orientação. O conselho está sempre aberto. Ontem eu mandei um e-mail para a Simone, em menos de 3 minutos ela me devolveu de resposta. Falei, é quase MSN. Os nossos agentes, os nossos conselheiros estão sempre dispostos, né? Os nossos técnicos estão sempre disponíveis. Então, usem os serviços que estão disponíveis. Não cometam problemas éticos por falta de informação. Tenham uma formação constante, porque estamos disponíveis para isso. Bem? Obrigada. O ano da avaliação psicológica, ele sintetiza uma história de trabalho do sistema de conselhos sobre a prática do profissional neste campo de referência. A avaliação psicológica, ela é uma prática exclusiva do profissional da psicologia e agrega um conjunto de conhecimento que atravessa todas as disciplinas do curso de psicologia, exigindo, portanto, aprofundamentos teóricos e metodológicos. Nesse sentido, o sistema conselho não poupou esforços em qualificar o campo de conhecimento, provocando a categoria para refletir sobre as suas práticas profissionais e pelo impacto dessas práticas nos seus diversos campos de trabalho e considerando a responsabilidade social que essa profissão possui no conjunto da sociedade, sobretudo na garantia dos direitos humanos. A Comissão de Avaliação Psicológica do MP14, do Sul do Sul, nós realizamos 5 eventos preparatórios, né? E hoje em Campo Grande. Corumbá, Oxim, Paranaíba, Três Lagoas e Dourados. Né? Foram feitos os eventos com as discussões dos textos, tirados os representantes e hoje aqui. Né? A gente pode contar com a presença da Alexandra Nath, que é da Federal do Campo Grande, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e foi muito tempo no Conselho Federal de Psicologia. Então, a gente tem essa ilustre presença que muito nos ajuda nessa contribuição com os textos, com as discussões, trazendo muito o referencial do federal. Discutir a avaliação psicológica no estado do Mato Grosso do Sul é muito importante, né? Conseguir trabalhar bem no interior, como nós fizemos, assim grandes cidades expoentes, né, do estado, a gente conseguiu pegar boa parte, toda a localidade do interior do estado. Então a gente tem uma amostra muito representativa do interior, uma amostra da categoria mesmo, de toda a problemática que a gente tem na avaliação psicológica no estado. Então hoje, em Campo Grande, a gente espera tirar boas propostas, boas discussões, entender o que a nossa categoria profissional precisa para conseguir levar para Brasília boas ideias e a representação do Mato Grosso do Sul, do MP14, para uma proposta federal da nossa profissão. Na realização de mais este evento, o Conselho Regional de Psicologia CMP14, nós estamos muito satisfeitos com a participação dos psicólogos e acadêmicos de psicologia de todas as instituições de Campo Grande. Hoje nós estamos realizando esse seminário regional que finaliza todo o debate realizado em Mato Grosso do Sul sobre o tema do ano
do ano temático, o ano da avaliação psicológica. Este é um tema muito importante para a nossa profissão em todas as áreas que nós atuamos. Por isso, esse debate, que hoje encerra na etapa regional, nós vamos enviar os relatórios e os representantes para o evento nacional em março de 2012, e nós esperamos que, concluído com esse debate, uma série de questões importantes dessa temática. Evidentemente que nós vamos, com isso, trazer novas informações para novos debates, na verdade. Nós não encerramos. Os debates dos temas da psicologia, eles não se encerram por si só, eles abrem novos questionamentos, porque nós estamos tratando de questões subjetivas, questões relativas à sociedade, ao comportamento das pessoas, e neste ano da avaliação psicológica, que a gente está discutindo todas as questões envolvidas com a prática profissional, é muito importante que há um foco em relação aos direitos humanos. Nós precisamos nos preocupar com que a nossa prática possa servir, produzir resultados para a sociedade, sempre garantindo o cumprimento e o respeito aos direitos humanos.